samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho nesse imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Rebuscar todo o tempo que perdi. Paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, paz pela paz. pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz.
encontrar a solução. A solução está em ti. É só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim, ela me disse estava em mim. Filho, cantar e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor, vem cantar. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas. Pela consolação que te abençoa, seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminhar. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo
tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Reunir os nossos ideais, envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com Cafrá mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais, que se bem unindo nossas mãos, florirá nos ideais cristãos. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Olá, Núbia. Olá, Bárbara. Olá, meus irmãos. Jesus nos abençoe em mais esse dia de estudo. Muito bem, pessoal. Estamos em mais uma reunião pública especial. É uma programação da Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas que realizam as campanhas educativas por todo o Brasil. Esta palestra está sendo transmitida pelo canal do YouTube da TV Mundial de Espiritismo e sendo retransmitida pelas mais diversas redes sociais das casas espíritas participantes da rede Concafras. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitamos para relembrar, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da TV Mundial de Espiritismo, assim que terminar a nossa palestra, aproveite e faça sua inscrição para não perder nenhuma das nossas programações. Lembrando, mais uma vez, que ao final nós teremos tratamento espiritual, ao final da palestra. Então já separe o seu recipiente com água para ser fluidificada e não deixe de participar. Muito bem. E agora, nós passamos a palavra à nossa companheira Núbia para fazer a apresentação do nosso palestrante da noite. Ok, amigos. O tema da palestra de hoje é Por que estudar o Espiritismo? E temos a grata alegria de contar com a presença do nosso irmão Roneir Esteves, que é trabalhador e divulgador espírita. Atualmente no Núcleo Espírita Chico Xavier, da cidade de Londrina, Paraná.
Seja bem-vindo, meu irmão Rony. Olá, caros irmãos e irmãs. Meu nome é Roneir Esteves, uma alegria estar aqui com vocês para juntos hoje refletirmos sobre um tema muito importante e oportuno. Vamos juntos aqui estudar um pouco mais sobre esse tema. Por que estudar o Espiritismo? Você já parou para pensar em algum momento da sua vida qual é a importância e necessidade, o quanto é fundamental para nós estudarmos a doutrina espírita? Pois é, hoje nós vamos trazer aqui instruções, inspirações dos espíritos amigos para que nós possamos melhor compreender o que representa para nós, em nossa existência, estudar o Espiritismo. Olha que vamos começar já entendendo que, de fato, estudar a doutrina espírita representa um convite amoroso de Jesus. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados, pela bênção do Cristo, a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. É importante essa reflexão de Jesus para que nós possamos melhor compreender e estar aqui nessa existência representa de fato um programa espiritual, graças à misericórdia, à compaixão, o zelo do nosso amado Mestre Jesus, nós estamos tendo a oportunidade de nos encontrarmos aqui. Então, não é aleatório. Isso faz parte de um programa reencarnatório que nos oportuniza, sim, a nossa transformação, a nossa evolução moral e espiritual. E olha o quanto é importante. Se aqui nós nos encontramos, se aqui nós temos a oportunidade de aprender, também nós passaremos a ter a tarefa de levar adiante essa doutrina consoladora. Quando nos diz aqui que o nosso papel também é de fazer luz nas consciências. Então, conhecer o Espírito é fundamental para que nós possamos melhor compreender a razão pela qual nós aqui nos encontramos. Mas, além disso, nós teremos outras tarefas a partir do momento em que eu conheço o Espiritismo. Bem, meus irmãos, e também porque esse é o momento da divulgação. Nós podemos até, às vezes, ter algum entendimento equivocado, né? Diante de tantas intempéries, de tantas dificuldades em que o mundo está passando, parece que esse é o momento difícil e inoportuno para divulgar a doutrina espírita. Mas, de fato, a doutrina espírita representa luz para o coração da humanidade. Então, esse é o momento oportuno de difusão dessa doutrina de amor. Vejamos aqui o que nos fala Marcelo Ribeiro. É porque este é o momento da renovação espiritual da humanidade, que se encontra exaurida por dores superlativas. Então, se nós passamos por esses momentos de dores e de dificuldades, então esse não é o momento de evitarmos de estudar a doutrina espírita, muito pelo contrário. Se esse é o momento de dor e superlativa, é o momento em que, de fato, a humanidade tem que buscar conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque é a doutrina que mata a morte e alonga a vida, elucidando os enigmas complexos da existência carnal, com acenos seguros da felicidade à vista. Então, sim, esse é o momento, porque nós já nos encontramos em uma condição de maturidade espiritual para melhor compreendermos essa doutrina consoladora. Significa que hoje, pela evolução, pela transformação que nós tivemos ao longo das nossas existências, nós já teremos melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus
à luz da doutrina espírita. E para que a gente possa melhor compreender, nós vamos detalhar alguns temas importantes para que a gente entenda melhor por que nós estamos nessa condição de maturidade, de melhor compreendermos essa doutrina amorosa. Bom, e se esse conhecimento pode trazer tantas dádivas, né? Tanta renovação interior para os nossos corações, nós não poderíamos deixar de destacar que também representa a oportunidade da nossa libertação. Não alcançaremos a libertação sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo da vida, deve e precisa estudar. É o tipo de coisa que não acontece por osmose. Osmose, quero dizer que estar perto de alguém que sabe me dá a condição de saber também. Não. É algo que nós temos que nos debruçar, que nós devemos nos esforçar para conhecer, estudar e aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, porque somente assim nós entenderemos os porquês das nossas dificuldades íntimas, das coisas que acontecem e que às vezes eu não tenho uma explicação, um entendimento, porque certamente esse entendimento está além dessa vida material. Então, somente pelo esforço, pelo estudo, pelo conhecimento espírita, eu terei uma condição de raciocinar melhor sobre os fatos. E assim, naturalmente, é um fator que contribuirá para a minha transformação. Muito bem. Outro dado importante é que Jesus prometeu para nós que enviaria um Consolador prometido no momento oportuno. Porque certamente se viesse alguns séculos atrás, nós não estaríamos aqui fazendo essa abordagem, né? Conversando sobre doutrina espírita. Mas a gente pode até parecer que não, né? Que esse não fosse o momento, mas olha o que nos fala o Evangelho aqui. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só nos disse por parábola. Como nós estamos passando por um processo de maturidade espiritual, naturalmente as coisas nos chegam pouco a pouco, de acordo com a nossa condição de melhor compreender. E essa compreensão, ela está ligada ao nosso livre-arbítrio, porque Jesus, que nos concedeu essa oportunidade, de aqui nos encontrarmos, de evoluirmos, e naturalmente nesse processo faz parte o nosso livre-arbítrio. Significa dizer que se eu tivesse feito as escolhas certas há um tempo atrás, hoje eu já teria um melhor entendimento do Espiritismo. Não só entendimento, mas uma melhor vivência. Já compreenderia melhor as coisas de Deus. Então, Jesus prometeu, então, a doutrina espírita para que nós pudéssemos, de fato, dar passos. Esse Consolador prometido, de fato, é a doutrina consoladora, que nos esclarece além da vida material. Nos traz aí também, nos elucida sobre as coisas espirituais. Continuando, falando sobre o Consolador prometido, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Então, essas coisas que nós absorvemos em
existências pregressas naturalmente estão gravadas em nosso ser. E pouco a pouco, o nosso ser, que é eterno, ele vai deixando esses conhecimentos gravados no nosso subconsciente, para que no momento oportuno isso possa vir à tona, e aí nós podemos fazer uma conexão com aquilo que nós aprendemos e conhecemos do passado, e naturalmente nós vamos tendo a melhor condição de compreender essa doutrina de consolo, essa doutrina que nos traz além vida material. E olha o quanto é importante, né, meus irmãos, essa doutrina, e ela vai nos trazer conhecimentos, porque às vezes, quando nós não temos conhecimento espírita, nós nos deparamos com situações em que nos incomoda, em que nos desequilibra, porque às vezes nós não temos respostas a determinados questionamentos. Porém, a doutrina espírita também, ela nos elucida sobre várias temáticas importantes, de capital importância, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, emocionalmente, espiritualmente, tendo um melhor entendimento, uma melhor compreensão das coisas com as quais deparamos. E eu vou fazer abordagem de alguns temas, apenas de alguns, né, porque são infinitos temas aqui, sobre os quais a doutrina espírita irá elucidar a luz do espírito, não apenas a matéria, mas, por exemplo, um dos temas que às vezes a humanidade tem dificuldades de entender, sobre o objetivo dos sofrimentos. Olha o que nos fala o Evangelho, mostra o objetivo dos sofrimentos, a doutrina espírita, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e que acha justo o sofrimento. Olha que importante isso, né? Porque se nós não temos o conhecimento espírita, eu me sinto assim, não aceito, não concordo, não concordando, não aceitando o sofrimento. E não tendo naturalmente o entendimento que isso representa uma bênção, uma oportunidade de redenção das minhas faltas do passado, já que sou um espírito eterno, estou tendo mais uma oportunidade, nós não temos esse entendimento. É como se o sofrimento representasse, para a criatura humana, um abandono de Deus, uma exclusão. E olha que a doutrina espírita nos mostra uma ótica oposta, de bênção, de oportunidade, de reparação, de evolução e transformação do nosso ser pela dor, pelo sofrimento. Um outro tema muito importante, meus irmãos, é que, naturalmente, a doutrina espírita ela vai nos esclarecer além dessa vida. Ela vai trazer-nos entendimento da vida espiritual. Olha, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a vida pungente não mais se aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância da vicissitude terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que eu espero lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, ter o entendimento do espírita é compreender a vida não apenas nessa ótica do presente material, não. É enxergar além dessa vida, entender que as provas pelas quais nós estamos passando, até porque nós nos encontramos na condição ainda de espíritos imperfeitos, elas são necessárias, elas são compromissos que assumimos para o nosso processo de transformação. Entendendo que aqui me encontro
como se estivesse, de fato, estou numa escola espiritual, tendo aqui os testes, as provas necessárias para a minha evolução, mas tenho o entendimento de que, de fato, a minha verdadeira morada é a morada espiritual. E outro tema importante que nos traz a doutrina espírita, hoje a humanidade padece muito pelo fator da obsessão e às vezes não tem entendimento do que representa a obsessão, o processo obsessivo. A doutrina espírita vem nos esclarecer. O estudo espírita, antídoto contra a obsessão. Há, no entanto, na doutrina espírita, antídotos valiosos para quaisquer modalidades obsessivas, para todos os obsessores. E o conhecimento das verdades espirituais enseja robustez de ânimo e fé, conduta ilibada e renovação para o bem, que servem de base à saúde e ao comportamento cristão salvador. Bom, se nós não temos esse entendimento do que é um processo de influenciação espiritual, de que de fato representa fruto das nossas ações más do passado, diante do que fiz em outras vidas, eu contraí inimigos, e esses inimigos, eles perduram, né? Eu não me livro do inimigo com a morte física, até porque nós somos seres espirituais. Então, quando nós aqui nos encontramos numa nova oportunidade reencarnatória, eles nos identificam e buscam pela vingança reparar, né, os males que receberam em outra existência. Então, a Casa Espírita, ela trata muito bem desse tema quando ela oferece o tratamento espiritual, demonstrando que a obsessão ela se estabelece de encarnado para desencarnado e vice-versa. Então, esse entendimento ele é fundamental para que a gente possa compreender essa página difícil na existência terrena. Outro tema importante sobre o qual conhecer a doutrina espírita representa um grande diferencial, é um grande marco. É falar sobre o que representa a vida e contra a vida o que representa a prática do aborto. Aqui, Kardec nos fala, lá na pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Não tendo o conhecimento espírita, nós podemos ter um entendimento equivocado sobre a vida. De fato, a vida representa uma dádiva de Deus, um dom de Deus, para que nós tenhamos a oportunidade de reparar as nossas faltas do passado. E olhe, meus irmãos, lamentavelmente, muitos ainda defendem, muitos países defendem a prática do aborto, não tendo esse entendimento de que a vida começa na concepção e que a vida não representa apenas um amontoado de células ou um corpo biológico, mas representa, de fato, um ser espiritual que, pelo instrumento carnal, está tendo a oportunidade de mais uma existência de reparar, assim, as suas faltas do passado. E nós vamos trazer apenas alguns temas, né, algumas abordagens, porque, como eu disse, são muitos e muitos temas temas de capital importância, sobre os quais a doutrina espírita nos elucida, alargando assim o nosso entendimento. Por isso é tão importante conhecermos a doutrina espírita. Vamos voltar aqui. Bem, meus irmãos, outro tema muito importante é sobre o suicídio. A doutrina espírita ela vem trazer-nos um conhecimento
sobre essa situação. O que representa o suicídio? O suicídio, esse mal que traz grandes dificuldades nos momentos atuais, a criatura, quando está passando por uma pressão espiritual, emocional, seja qual for, ela tem que ter o entendimento de que ela é um ser espiritual. Ela não é apenas um ser físico. E como ser espiritual, ela já teve outras existências. E, naturalmente, ela traz no peso da sua consciência os débitos do passado. É claro que quando ela reencarna, ela tem todo o amparo do mundo espiritual, assim nos mostra as muitas obras espíritas, né? Que nós não nos encontramos desamparados numa encarnação e que tem todo um zelo do mundo espiritual. Conforme o Evangelho nos fala, que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Porém, aquele que não conhece que ele representa de fato um ser espiritual que traz uma carga do passado, e não tendo amparo, não tendo conhecimento, ele pode de fato buscar no suicídio a solução, eu diria que a falsa solução para os seus problemas, porque de fato isso representa um agravamento das faltas. Olha o que nos diz aqui Hermílio Miranda. O suicídio, o slide aqui ficou sobreposto, né? Mas, na verdade, ele pensa que está resolvendo o seu problema, está dizendo que mate-se para fugir dos problemas, mas das suas dores, das suas aflições, e logo que recupera, no outro estado, ou seja, no mundo espiritual, descobre profundamente angustiado que não conseguiu fugir de si mesmo, nem de seus sofrimentos. Mudou de posição, mudou a posição na vida, trocou uma série de dores por outras mais aflitivas, mais terríveis, mais dramáticas. Então, esse pensamento de que suicídio representa a solução dos problemas é equivocado, porque a criatura continua como ser espiritual, porém com sua dívida mais agravada. Continuemos. Outro tema muito importante que nós nos debatemos costumeiramente é sobre a reencarnação, porém eu diria que nem todos ainda têm um entendimento do que de fato representa a reencarnação. Leon Denis fala para nós que, de fato, o conhecimento espírita estará no futuro presente em todas as crenças, né? Porém, nós ainda não temos todo o entendimento desses temas espirituais, e um deles é sobre reencarnação. Mas entender sobre essa temática é, de fato, compreender a misericórdia, a justiça de Deus. Olha o que nos diz aqui o Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Olha, sofrendo prova de uma nova existência. Continua. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, como é que isso se realiza? Os espíritos respondem. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, é imprescindível, é necessário que nós tenhamos a prova da vida corporal por meio das várias existências reencarnatórias. Isso acontece pela bênção
bênção de Deus, pela misericórdia, pela justiça divina que nos permite, assim, por meio de uma nova experiência carnal, termos a oportunidade dos erros, de reparar os erros que cometemos em existências pregressas. São temas fundamentais e importantes. Bom, e para que tudo isso possa se difundir, como isso vai acontecer? Como a doutrina espírita vai chegar nos corações das pessoas? Qual é, então, o nosso papel? Não assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis. Ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. Olha, conhecer a doutrina espírita faz parte do processo libertador de nós. Mas, naturalmente, para que ela vá adiante, Deus necessita que nós possamos levar essa doutrina, priorizando. Esse, eu diria que é um dever moral. Podemos até lembrar o livro Estude e Viva. Lá, Emmanuel e André Luiz nos diz que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Porque isso, meus irmãos, representa, de fato, a transformação das coletividades. Esse é o programa de Deus, para que a humanidade possa, de fato, evoluir e transformar. Bom, reforçando aqui, para que essa tarefa aconteça, naturalmente, Jesus, os espíritos amigos, contam conosco. Olha, e é que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa na obra de soerguimento e sublimação do mundo, ide pregais, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, não dispensa os homens na obra do soerguimento. Conta com cada um de nós. Mesmo imperfeitos, fazemos parte do programa divino, no programa de expansão dessa doutrina consoladora. Bem, meus irmãos, aqui é importante que a gente ressalte e destaque que em todas as casas espíritas vinculadas ao programa da Concafras, semestralmente, nós recomeçamos os nossos cursos. Aí, fevereiro, março, segundo semestre, agosto, depende do calendário de cada casa espírita, nós retomamos o curso de uma forma constante, permanente, até porque o conhecimento ele tem que ser renovado a cada dia. Então, aos sábados, né? Todos os sábados nós teremos essa oportunidade nos centros espíritas de todo o Brasil. Nós convidamos você a vir estudar conosco para que tenha resposta às frequentes dúvidas, questionamentos sobre o verdadeiro sentido da vida. E é claro que sua presença vai trazer a você um novo entendimento do que representa essa vida. Eu diria que a vida vai ter uma outra concepção, um outro entendimento. As dores, as labutas, as dificuldades serão entendidas, conforme colocamos aqui, numa ótica bem diferente de oportunidades. E quando a gente fala de estudar,
a doutrina espírita, naturalmente isso vai acontecer numa casa espírita. Então, eu vou trazer aqui um respaldo de Emmanuel sobre o que representa para nós a casa espírita. A casa espírita representa, na verdade, para nós, a escola das nossas almas. Espíritas, amai-vos, eis este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como mais importante escola de nossas almas. Porque é no centro espírita que nós recebemos de outros e que podemos doar de nós mesmos valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Então, deixo aqui para cada um de vocês esse convite amoroso para que venham estudar conosco e compreender sobre o quanto é fundamental o conhecimento espírita nas nossas existências. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, maravilhosa palestra. Agradecemos imensamente ao amigo Roneir pela explanação em nossa reunião pública. A palestra de hoje esclareceu-nos sobre a importância do estudo da doutrina espírita, pois é comum as pessoas terem dúvidas sobre a existência do espírito, de onde viemos antes de nascer, para onde vamos quando morrer, visão de pessoas que já faleceram, por que tantas desigualdades sociais e muitos outros questionamentos. O estudo do Espiritismo possibilita obter respostas para estas e outras indagações. Então, meus irmãos, vamos estudar a doutrina espírita. Quantos benefícios ela nos traz?
Passaremos agora ao tratamento espiritual à distância. Tenhamos fé, meus queridos irmãos. Lembremos de Jesus quando afirmou: a tua fé te curou. Tenhamos a certeza de que seremos assistidos pelo Divino Mestre Jesus. Coloque sobre a mesa um recipiente com água para fluidificação e acompanhem com atenção o vídeo que nos conduzirá ao momento do passe à distância. Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Faremos nesse momento a nossa prece final. Em tempo, nós pedimos desculpa aos companheiros pelo lapso de não havermos feito a prece inicial. A prece é essencial em todas as nossas programações. Então vamos, meus irmãos, agradecer a Jesus nesse instante, por todas as bênçãos recebidas em nossas vidas, por tantos momentos de aprendizado, de esclarecimento. Agradeçamos a Jesus pela nossa família, pelo nosso convívio familiar. E te pedimos, Jesus, nesse instante, que possa abençoar todas as pessoas que convivem conosco, abençoando aqueles que passam por dificuldades. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, se você gostou da nossa programação e quer saber mais, não deixe de assinar e de se inscrever no canal da TV Mundial de Espiritismo no YouTube, dar um like e compartilhar com seus familiares e amigos as nossas mais diversas programações que lá estão. Assim você estará a par de tudo que acontece por aqui e auxiliará nessa tarefa grandiosa da divulgação do Espiritismo. Nós agradecemos a todos pela participação, agradecemos aos parceiros da Rede Concafras, pois é a união dos nossos esforços é que amplia a divulgação do Espiritismo no nosso país. Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, Graças tchau. a Deus. Muita paz, meus irmãos.